Olá, bom dia pessoal, eu sou a professora Ediane e nosso vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre como o GEP mudou a minha perspectiva como professora das séries iniciais e como o GEP me deu um ânimo para continuar trilhando aqui na minha didática dentro da sala de aula com os meus estudantes. Então, para contar essa história, eu preciso começar com o meu início do ano. No ano de 2024, eu recebi uma turma de 4º ano das séries iniciais do ensino fundamental para trabalhar. Até então, eu trabalhava com turmas de 5º ano, de uns 3 anos para cá. A última turma de 4º ano que eu lecionei foi uma turma na pandemia. Então, a realidade da sala de aula é diferente como foi na pandemia. No meu primeiro dia de aula, eu preparei uma atividade que me despertou o alerta para a turma. Era uma confecção de um crachá. Eu até avisei para os alunos, para as crianças, que a turma ela tinha muitos nomes repetidos e eu tenho uma certa dificuldade com o nome. Eu até brinquei com as crianças e falei o seguinte: olha, eu vou trocar o nome de vocês o ano inteiro. Então, se eu chamar Arthur de Davi, por favor, me respondam. Uma hora o nome vai vir, só não teme comigo. E aí, quando eu comecei a orientação da confecção do crachá, que era, eu queria com caixa alta, eu queria o nome com sobrenome, porque tinha muito nome repetido, né? Eu queria caneta ou canetinha para visualização melhor. Então, quando eu comecei a passar essas orientações, as crianças nem me deixaram terminar. Quando eu falava uma palavra, 3, 4 crianças já estavam com a mão levantando ou me atropelando no meio da palavra e afoitos, eu não conseguia terminar a minha orientação. Depois de várias interrupções, eu finalizei a orientação e aí a atividade ela demorou praticamente 1 hora. E aí no outro dia tinha aula de educação física e a professora de educação física ela já havia trabalhado com a turma no ano anterior. E eu comentei com ela, falei: menina, eu não vou dar conta dessa turma. Meu Deus do céu, eles são muito agitados, eles não sabem ouvir, eles não prestam atenção numa orientação que é colocar um nome num objeto. Nossa, é muita imaturidade. E a professora, ela olhou para mim e falou: não, força, você vai dar conta. E aí, os dias foram passando, minha angústia com os alunos foi aumentando, porque eu comecei a vivenciar isso todos os dias na sala de aula. O não saber ouvir, a impulsividade, a questão de enfrentar o professor, de fazer oposição o tempo todo, de não sentar. Eram muitas situações. E eu me vi cada dia mais ficando desesperada. Meu Deus, o que está acontecendo com essas crianças? E aí veio o GEP. Veio o GEP e eu estava ainda no processo que eu já estava amadurecendo, porque a gente diz assim, que o que nos move é um desafio. Alguém já disse isso e é verdade. Então, essa turma foi meu desafio. Então, eu pensei, eu preciso fazer algo. A primeira ação, minha ação, foi pensar na minha formação. Há muito tempo, eu parei na minha zona de conforto, porque eu vinha no magistério desde que eu me formei. Com 18 anos, eu terminei o magistério, eu já logo iniciei mercado de trabalho, eu fui inserida no mercado de trabalho com 18 anos. Então, eu vinha eu me instalei num patamar de cômodo, eu me acomodei. Foi preciso vir o desafio para eu observar, não, eu preciso mudar.
E eu me inscrevi em um curso, num curso de psicopedagogia para me aperfeiçoar. Também iniciei uma pós-graduação em educação contemporânea e resolvi investir na formação, né? Aí veio o JEP. Falei, vou participar para ver o que tem a acrescentar. E realmente tinha muito a acrescentar. Quando eu me vi sentada no papel lá dos meus estudantes, que eu me lembro que o instrutor ele passou uma atividade de caça-palavras. E esse caça-palavras lá, a turma, ela reagiu como os meus alunos reagiam na sala de aula. Ah, eu achei tal palavra, ah, eu não achei tal palavra, ah, tá muito difícil. Eu só consegui fazer 2 palavras, eu tive muita dificuldade no caça-palavra. E aí eu retomei para minha turminha com a mesma atividade. Então eu me coloquei no lugar deles e eu falei, nossa, poxa, não são os alunos que precisam mudar, sou eu que preciso mudar. Quais estratégias que eu preciso utilizar para que eu transforme isso aí. Então, as ações lá que eu vivenciei no JEP me fez repensar minha prática, porque eu me coloquei no papel do meu estudante. E aí eu refleti, nossa, esses meninos, eles tiveram uma pandemia. Esses meninos saíram do primeiro ano do ensino fundamental 1 e ficaram 2 anos em casa com excesso de tela, com falta de socialização. Então, aquela agitação, aquela imaturidade era reflexo desses anos em casa, do excesso de informação, a informação rápida, eles estavam acostumados com informação rápida. Então, ali eu enxerguei que eu precisava buscar outras estratégias que funcionassem melhor com esse novo tipo de aluno. E o JEP, ele fez isso comigo, ele fez essa reflexão. Ele também me deu... O JEP também me fez refletir sobre minha atitude profissional, sobre coisas que eu havia esquecido. Por exemplo, na pandemia, eu havia criado um canal do YouTube e esse canal ele estava desativado praticamente. Eu colocava um vídeo, 1 ou 2, uma vez no ano, porque devido à minha correria do dia a dia, eu não tinha muito tempo para estar alimentando. E aí o instrutor, ele falando de metodologias ativas, ele citou um trabalho de uma escola com um canal no YouTube. E aí eu recordei deste canal, né? Eu falei, nossa, realmente o canal ele é uma ferramenta boa e eu preciso reativar meu canal. Na outra semana, eu preparei uma aula de matemática, fiz o videozinho, pensei, o que eu posso fazer? Eu vou filmar minha aula. Filmei minha aula, editei meu vídeo de forma rudimentar, só com ferramentas do celular. E aí eu compartilhei com os meninos, falei, gente, vou compartilhar com vocês um videozinho, que eu tenho um canal no YouTube, só para vocês revisarem tudo que eu falei na sala. E aí no outro dia, as crianças chegaram todas empolgadas. Elas chamam a gente de tia, né? Tia, te vi lá no seu canal do YouTube, te deu um like, viu, tia? Gostei. No outro dia, outro aluno chegou, tia, hoje não vai ter vídeo não? Faz o videozinho lá do canal no YouTube. E aí, as crianças começaram a me motivar. Então, hoje, eu estou procurando colocar em prática, né, essas ações que eu peguei, que eu absorvi lá no JEP e que são ações do meu cotidiano que eu havia esquecido, que eu havia parado na minha zona de conforto. E o JEP me permitiu que eu retomasse lá, né, naqueles anos quando eu iniciei, das metodologias que não dava certo, do caminho que não dava certo, eu teria que buscar uma outra estratégia. E hoje eu convivo com minha turma com tranquilidade, entendendo que esses meninos estão em processo de formação,
A dificuldade de concentração, de controlar impulsos, de saber ouvir, de saber falar, são reflexo de um ensino da pandemia, são a parte do cérebro da criança que não foi desenvolvido porque essa parte ela era desenvolvida no seu convívio com o outro, na educação formal, e essa parte não foi desenvolvida. E eu hoje estou buscando estratégias para melhorar essa relação, para favorecer essa parte do aluno que não foi consolidada.